Donald Trump sai em defesa agora do ex-presidente Jair Bolsonaro e solta uma: deixem ele em paz. Foi o que ele escreveu nas redes sociais. Vamos abrir aqui, diz ele aqui, ó: o Brasil está fazendo uma coisa terrível em seu tratamento ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de ir atrás dele, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo. Eu conheci Jair Bolsonaro e ele foi um líder forte, que realmente amava seu país também. Um negociador muito duro em comércio. Sua eleição foi muito apertada e agora ele está liderando nas pesquisas. Isso não é nada de mais, nada de menos do que um ataque a um oponente político, algo que eu sei muito sobre. Aconteceu comigo vezes 10 vezes, eu acho, né? E agora nosso país é o mais quente do mundo. O grande povo do Brasil não vai tolerar o que eles estão fazendo com o ex-presidente. Estarei assistindo a caça às bruxas de Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores muito de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil. Chama-se eleição. E aí ele termina em letras garrafais aqui, letras maiúsculas: deixe Bolsonaro em paz. A gente vê aí, essa é talvez a primeira grande defesa de Donald Trump a Jair Bolsonaro, né, de maneira tão clara como ele está fazendo agora. Ele crava aqui que ele é inocente, que tudo que está acontecendo é justamente aí uma caça às bruxas, uma perseguição, que é o discurso de Jair Bolsonaro. A gente sabe da tentativa do filho de Bolsonaro, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Ele tem várias frentes. Primeiro, esse apoio de Trump, que eles tentam isso há bastante tempo, esse apoio bem claro e objetivo de Trump. E mais, justamente o ataque ao Supremo Tribunal Federal, o ataque a Alexandre de Moraes, que está à frente do julgamento de Jair Bolsonaro e todos os seus aliados pela tentativa de golpe no nosso país entre 2022 e 2023. Estamos de volta para quem está conosco na TV. A gente está trazendo essas últimas declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pela primeira vez faz uma defesa enfática de Bolsonaro, dizendo que ele está sendo perseguido, sofrendo uma caça às bruxas no Brasil, de que ele é favorito para as eleições e por isso está sofrendo isso, que ele é inocente, e termina escrevendo: deixem ele em paz. E aí, professor Alexandre Schneider, como é que o senhor analisa essas declarações de Donald Trump? Que peso isso tem para o julgamento de Bolsonaro e que força Bolsonaro ganha com esse apoio vindo do presidente dos Estados Unidos? Olha, primeiro a gente esperava que viessem as tarifas, né? Veio uma declaração contundente do presidente, né? Então, eu acho que ele está de olho no Brasil. Acho que, evidentemente, ele está invadindo uma série de questões diplomáticas, né, em relação ao próprio país, ao seu judiciário, enfim. Isso não é adequado por parte de um presidente, mas o presidente Trump tem dessas. Acho que é um reforço para o presidente Bolsonaro, certamente, para os seus aliados. E a gente tem que entender que existe uma ligação forte. O filho do presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, ele tem uma atuação muito forte nesses movimentos de extrema-direita que atuam ao redor do mundo, em especial uma relação muito forte nos Estados Unidos, né? Ele é muito articulado e muito provavelmente sua ida para lá deve ter ajudado a fazer todas as articulações para chegar nessa fala do presidente Trump. Não dá para a gente esquecer que recentemente, no próprio Congresso americano, um deputado republicano também fez uma declaração mais ou menos nessa direção. Então, enfim, vamos aguardar aí os efeitos disso na política brasileira e o que o governo federal vai fazer, se é o caso de dar alguma resposta, de eventualmente tomar uma medida um pouco mais radical, que é chamar
a embaixadora brasileira de volta ao Brasil. Enfim, tem várias possibilidades, inclusive o silêncio. Bom, vamos chamar uma professora de Relações Internacionais. Acho que você participa com ela também de vez em quando. A professora Denilde conosco a partir de agora. Ela que é cientista política e vai nos ajudar a entender. Quando a gente está aqui tentando resolver as nossas casas, a nossa situação, vem Donald Trump e começa a provocar o Brasil mais uma vez, professora Denilde. Seja bem-vinda ao nosso All News. Bom dia. Aí, Fabiola, Alexandre, prazer estar aqui com vocês. De fato, o Trump terminou o final de semana bastante ativo, né, com relação não só às medidas que ele provavelmente o governo anuncia hoje sobre as tarifas, que essa é a grande expectativa, mas primeiro sobre os BRICS, agora sobre a política interna brasileira. Era uma expectativa de quando isso ia acontecer, porque não só pelas articulações, como o Alexandre colocou, do próprio bolsonarismo e do filho do Bolsonaro, o Eduardo, nos Estados Unidos, como também declarações de outros membros do governo americano sobre a questão do processo no Brasil. Então, havia aí uma expectativa de que teríamos, em algum momento, a posição do próprio Trump com uma declaração mais enfática, essa primeira declaração muito mais enfática, apoiando no Bolsonaro e criticando abertamente o sistema do judiciário brasileiro, mas ela ainda não é uma posição que também havia essa expectativa de ser mais enfática com relação ao sistema judiciário brasileiro, ou o que os bolsonaristas vêm pedindo, que são medidas contra, né, especialmente ao Alexandre de Moraes. Então, ele faz um apoio público, coloca a questão e abre, né, e deixa bem claro aí que o processo eleitoral brasileiro e a campanha eleitoral para 2026 está já a todo vapor, aí convocando os eleitores, apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Então aqui tem um ponto que é de atender a militância, também em se posicionar e se contrapor ao governo brasileiro. A gente lembra que o governo já se esperava alguma medida sobre esse assunto a partir das decisões que vêm sendo tomadas na questão do controle das redes sociais e da questão das mídias sociais, que é um ponto em que o Trump vem pressionando vários governos, e as declarações também dentro do âmbito dos BRICS pode ter aí levado a esse posicionamento hoje. Então,